Olá, família, como que vocês estão? Quem fala é o Pierre. Sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se gostarem, deixe seu like, comente, compartilhe. É, E também, muito importante, o feedback de vocês para o meu melhoramento também. Agradeço. Bom, no conteúdo de hoje, irei fazer o backtest, tá bom? É, Do dia 13, sexta-feira. Normalmente, sexta-feira é um dia muito difícil de operar, tá bom? Que o preço normalmente ele acumula para a semana que vem, tá bom? Vamos ver se a gente consegue pegar algum trade aí na sexta-feira do dia 3 de fevereiro, tá bom? Primeira coisa que eu faço é analisar a minha estrutura, tá bom? Qual estrutura eu estou trabalhando? Eu entendo que eu estou trabalhando nessa estrutura interna, nesse fundo, não, nesse topo e nesse fundo, tá bom? Atualmente, dentro dessa estrutura aqui, estamos trabalhando nesse topo e nesse fundo, tá bom? Então, minha estrutura interna é vendedora e minha estrutura externa é vendedora também. Então, até que me prove o contrário, não tem por que procurar por compras, tá bom? A longo prazo, eu digo, porque aqui estamos olhando no diário, tá bom? Então, o ideal seria pelo menos o preço ele vir tirar esse fundo, que seria do ano passado, tá bom? E esse topo do ano passado, ou esse topo do ano passado. Mas o preço está mais propício tirar o fundo do ano passado, tá bom? E desde que começou o ano, o preço está trabalhando dentro desse range, né? Então seria legal o preço sair desse range aí para a gente começar a analisar o mercado melhor. É porque estamos passando por situações aí de macroeconomia também, né? Guerras, eh, também poderes, né? Enfim. Para mim também não me importa muito, porque como eu opero day trade, eu consigo ganhar dinheiro tanto com venda quanto com compra, tá bom? Tudo depende de como você vai analisar o mercado, tá bom? Enfim, voltando aqui. A primeira coisa que eu faço, que eu falei para você, é analisar minha estrutura. Estamos trabalhando numa estrutura de baixa, tá bom? Depois de analisar a estrutura de baixa, gosto de marcar também meu prêmio discount, tá bom? Vi que o preço, após ele mitigar 50% aqui do prêmio discount, tivemos reações vendedoras, tá bom? Eh, Aqui o preço, internamente, ele renovou topo, renovou fundo, quer dizer, né? Fluxo interno aqui, e me deixou esse topo aqui. Eu gosto de marcar minhas liquidez, tá bom? Que seria essa liquidez diária, e tenho essa liquidez aqui do diário. Então, a probabilidade do preço no próximo dia vir tirar esse fundo aqui é muito grande. Aí depois a gente espera o quê? Posso tirar o fundo? O preço vir, o preço vai iniciar um pullback da lag, que seria desse topo desse fundo, para depois sim restabelecer para venda, tá bom? É, Bom, analisando o meu diário, entendi que estamos numa estrutura de baixa, fluxo interno tá de vendedor também, tá bom? Então, melhores oportunidades minhas hoje seria para venda do que para compra, tá bom? Bom, meu 4 horas aqui, gosto de analisar a estrutura também. Atualmente estamos trabalhando numa estrutura de baixa, tá bom? Esse topo nesse fundo, também. É a mesma estrutura do diário, tá bom? Aqui também, após o preço ele vir mitigar esse inverse fair value gap, tivemos quebras, tá bom? Tanto quebras internas quanto, quanto a quebra externas, tá bom? Que seria essa quebra aqui, tá bom? É, Após o preço quebrar aqui, decidi marcar também que estamos agora atualmente a mitigação desse volume em balance, tá bom? Esse volume em balance. Após ele mitigar esse volume em balance, o preço me confirmou um pullback, tá bom? Da leg, que seria desse topo desse fundo aqui. Aqui ele já capturou a liquidez também que tinha para capturar aqui, topo, tá bom? Da estrutura. Capturou também esse topo aqui também interno do 4 horas. E após a captura, o preço veio mitigar essa supply aqui. A supply válida, tá bom? Por que válida? Ela teve sweep, por mais que foi um sweep interno, mas foi sweep, deixa de ser sweep.
Tivemos sweeps e tivemos quebra tanto interna quanto externa. Então tivemos duas quebras aqui. Então validando mais ainda esse supply de 4 horas aqui, tá bom? Inclusive o preço mitigou 3 vezes o supply, aí o preço veio e caiu, tá bom? Aqui a gente estava trabalhando num fluxo de alta até, até o dia 9, né? O preço trocou esse fluxo de alta para baixa quando perdeu esse fundo aqui, tá? Então agora atualmente estamos trabalhando num fluxo interno de baixa, tá bom? Então minhas melhores oportunidades, como eu falei para você, seria a venda. Aqui no 4 horas, ontem o preço me deixou essa liquidez interna do 4 horas, tá bom? Qual que é a expectativa do ativo? O preço vir tirar de novo, novamente, esse fundo, o preço começar a ganhar uma agressão compradora aqui, tá bom? Como o preço, o que a gente espera aqui? Porque normalmente quando o preço ele mitiga o inverso fair value gap, um fair value gap, o preço tende a reagir ele. Então a gente espera o preço reagir para compras. Se caso o preço falhar e romper fundo novamente, então esse topo virar alvo de liquidez. Mostra o que para mim aqui? Que estamos sem força vendedora, tá bom? Então o preço precisa de combustão para jogar o preço para baixo. Então aqui seria meu primeiro alvo de liquidez, para depois o preço vir realinhar para venda, tá bom? Bom, minha expectativa aqui seria que eu falei para você, né? Seria vir tirar esse fundo. Aí tem esse fundo de PDL, tenho esse fundo aqui do 4 horas também, que é uma liquidez interna, tá bom? 4 horas. Bom, entendendo isso daqui, entendo que eu tenho esse fair value gap aqui todo para ser mitigado. Aqui também tenho essa breaker a ser mitigada, tá bom? Ou eu posso marcar aqui também, ó. Só esse pavio aqui também, ó. Tá bom? Salvar aqui. Bom, identificando, então, no meu dia que eu tenho essas liquidez a ser capturada, tá bom? Como eu opero só Nova York, eu irei pular para frente, tá bom? Até as 8 horas da manhã. Ó, aqui o preço, ele capturou a liquidez do PDL, tá bom? Capturou a liquidez também no 4 horas. Vou pro meu 15 minutos, ou 1 hora também. Ó, vou olhar 1 hora, que 1 hora tá um pouco mais clean. 1 hora deixou essa demanda aqui do, de Londres, tá bom? Fez aqui de Londres, então ganhei 1 hora. Então a minha expectativa será o que aqui? O preço ele vem mitigar essa demanda aqui. Você percebeu, o preço mitigou o Fair Value Gap, então o que a gente espera aqui? O preço vir pelo menos romper esse topo, tá bom? Que seria meu topo da Ásia. Vamos ver se o preço vai vir aqui, tirar esse topo. Porque a expectativa aqui seria o quê? Londres tirar esse topo, tá bom? Aí tem esse topo da Ásia, tem esse topo aqui também. O preço restabelecer para venda, tá bom? Seria por do H1 aqui, H1. Então, vou pro meu 15 minutos aqui, meu 15 minutos aqui, deixa eu ver se ele deixou alguma região interessante aqui, ó. Tem aqui, o preço me deixou no 15 minutos aqui esse Fair Value Gap, tá? Então seria uma região interessante aqui pra mim, tá bom? Tem aqui, ó, meu 15 minutos. Pelo menos pra ele mostrar alguma coisa aqui pra mim aqui, ele teria que romper, tirar aqui um pouco, não vai me confundir aqui. Aqui pronto, aqui 15 minutos, preço. Tem essa supply aqui, essa mitigada. Tenho esse
E esse Fair Value Gap aqui para se mitigar também, tá? Aqui o preço internamente mitigou essa supply aqui, porque é uma supply válida no time frames menor, tá bom? Porque possivelmente deve ter quebrado esse fundo aqui. Tivemos um sweep aqui também, então o preço ele veio, renovou esse fundo, tá? Quebrou esse fundo aqui também. Então tivemos duas quebras. Então aqui para mim ele validou esse topo aqui, tá bom? Então, estamos trabalhando nessa região aqui. Aqui temos essa supply a ser mitigada. A gente espera supply ser mitigada, o preço continuar no movimento de baixa. Tá bom? Aqui o preço me deixou esse inverse fair value gap aqui. Tá? Aqui tivemos ISD de 15. Então aqui, ó, aqui preço me formou um modelo de execução que eu gosto de usar bastante, tá bom? Preço, tá bom? Eu posso fazer o quê? Ou trabalhar nessa estrutura de A ou nessa estrutura aqui, tá bom? Aqui minha expectativa seria o quê aqui, mano? Preço. Pelo menos vim tirar esse topo aqui, interno, tá bom? É... Aí depois que tirar esse topo interno aqui, a gente pode procurar pro algo, tá bom? Ver se o preço ele vai continuar no movimento de alta. E a expectativa seria o quê? Vir mitigar e continuar o movimento de baixa. O preço vir tirar aqui esse fundo para depois, tá bom? Agora, caso o preço ele vem, não rompe esse topo, seria mais interessante ainda, tá bom? Continuar o movimento de baixa. Ó, se ele tira esse topo com agressão aqui, já para mim já invalida esse supply aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Vou aqui pro meu 15 minutos. E meus 15 minutos confirmam minha estrutura aqui. É o novo topo e o meu novo fundo que ele fez, tá bom? Tá, tá bom. Aqui, então estamos trabalhando por enquanto nesse topo e nesse fundo. Ó, aqui tivemos sweep, liquidez de estrutura, que seria essa liquidez capturada, ó. Sweep de liquidez. Tivemos falha em renovar. Também tivemos sweep do PDL, tá bom? Vou ver uma coisa aqui antes de eu confirmar alguma coisa aqui. Olhar meu 1 hora. Meu 1 hora, o preço de falhou em renovar fundo. Teve um FTC aqui, tá bom? Tivemos um FTC. Tivemos FTC no H1. Tivemos um FTC no H1, então o preço está sem força vendedora, tá bom? O preço é continuar no momento de baixo. Então o preço precisa do quê? Combustão. Então o ideal aqui é sempre marcar onde tem essa liquidez, que nem aqui. Para mim, a única liquidez que tem desse topo, desse fundo aqui, seria essa aqui, tá bom? Então aqui seria um topo válido porque ele swipou e tivemos quebras, tanto internas quanto externas, tá bom? Então aqui poderia, ó, que nem aqui eu tenho esse Fair Value Gap, tenho esse Fair Value Gap aqui, ó, 5 minutos, para se mitigar, tanto esse Fair Value Gap de 5 minutos quanto esse de 15 minutos aqui, tá bom? Vou pro meu 1 minuto, vejo minhas regiões têm interesse aqui, tem aqui eu tenho esse M1, tenho essa demanda aqui também, e foi essa demanda aqui, que foi esse fundo aqui que foi responsável por quebrar esse topo aqui. Então, aqui, ver se o preço vai vir buscar eu aqui. Ó, aqui eu poderia ter executado aqui também, viu, família? Aqui, uma compra aqui. Mas eu não gosto de executar muito em regiões acima de 50%. E outra, o preço não tirou esse fundo aqui, ó. Me deixou essa indução aqui, ó. Bom, o preço induziu compra.
Ó, pronto, o preço me formou um range aqui. Não me formou nos 5 minutos, mas no minuto deve ter formado. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Isso aqui veio mitigar essa demanda aqui. Aqui, vi que o preço chegou na região interessante do preço meu aqui. Aqui, ó, tivemos confirmação, tá bom? Essa confirmação foi o quê? Foi uma quebra de estrutura, tá bom? Uma quebra de estrutura. Tivemos também a confirmação do fluxo, tá bom? 15 minutos aqui, ele confirmou o fluxo de alta, tá bom? Aqui, também o preço me deixou em IFVG. Minha entrada, se for compra, é sempre em região count. Estou em região discount, tá bom? O preço mitigou todos os fair value gap que tinha para mitigar aqui, tá bom? Ó, esse fair value gap aqui, ó. E legal que é fair value gap com demanda, tá bom? Com demanda, é mais probabilidade ainda. Posso arriscar uma compra aqui, stop aqui nesse fundo. Meu stop ideal. Aí meu take seria onde? Eu deixaria um take primeiro nesse topo, tá bom? Deixaria meu outro take nesse topo. Deixaria meu outro take nesse topo aqui. Meu último take nesse topo aqui, tá bom? Então aqui seria a minha primeira parcial. Primeiro TP. Ah, PR, por que você gosta de tirar parcial? Prefiro dinheiro no bolso do que dinheiro na corretora, tá bom? Seria a minha outra parcial. TP2. P3. Tá bom? TP4 lá em cima que seria onde é a Ásia, tá bom? Vê? E acabou entrando na operação já, né? Aqui, vamos ver se o preço vai confirmar aqui. A gente espera o quê? O preço confirmar esse topo. A gente espera o quê aqui? O preço vir, confirmar esse topo. Voltar, mitigar aqui para depois continuar o movimento de alta, tá bom? Aqui seria legal o preço sempre sair da região discount e entrar na região premium, porque vai mostrar para mim o quê? Que estamos na... Quem tá no comando é comprador, tá bom? Vamos ver, ó, pronto. Aqui, eu posso fazer o quê aqui? Posso mover meu stop nesse último fundo, tá bom? Porque validou esse fundo aqui, tá bom? Ver. Ó, aqui me tirou uma parcial aqui. Posso fazer o quê? Mover meu stop no 0 a 0. Caso o preço voltar aqui, o preço não me stop, tá bom? Ver. Ó, aqui me tirou a outra parcial. Aqui, esqueci. Ah, modelinho de entrada aí que eu aprendi aí, viu? E outra aqui, ó, o preço deixou liquidez aqui ainda, ó. Liquidez. Ó, aqui me tirou a outra parcial. O que eu posso fazer aqui também, família? Um preço, esse fundo aqui rompeu esse topo, para mim eu posso mover meu stop nesse fundo aqui, porque para mim não faz mais sentido o preço voltar aqui, tá bom? Vamos ver. Pronto. Tá aí no B aqui, ó, stop gain ainda. Stop gain. B, bom. Tem aqui, ó, aqui o preço me pagou um total de 1%, 1,27%, tá bom? Pagou muito ainda. Então o preço veio até aqui, me pagou 14%, ó, na real pagou aqui 5R. Pra mim ali, até o topinho ali, pra mim seria ideal já, tá bom? Take. Bom, aqui o preço pagou isso. Agora vou esperar a abertura de Nova York. Como eu falei pra vocês, eu opero Nova York. Bom, horas.
9 horas. Seria ideal o preço. Bom, aqui, quando eu abro, né? Atualmente aqui, quando eu abro o gráfico, eu sempre falo para vocês, sempre vejo se teve manipulação ou não, se é Londres ou Nova York, Londres ou a Ásia manipulou topos. Eu vi aqui, nem a Ásia nem Londres manipulou topo, tá bom? Então o que a gente espera aqui é Nova York manipular topos. Primeiro vai manipular fundos, né? Para depois manipular topos, tá bom? Essa seria a minha expectativa pro ativo. Se eu vim abrir Nova York, tirar esse fundo, tirar o topo, continuar o movimento de alta, para vir aqui para depois ver se o preço ele vai restabelecer para venda ou se ele vai continuar o movimento de alta. Bom, vamos ver aqui. Ó, 10 horas. Abriu Nova York. Ó, Nova York tem esse fundo para ser retirado. Lembrando, o preço não mitigou ainda, ó. Tá mitigando agora, foi velho gap do 15 minutos. 15 minutos falhou, ó, em romper esse. Ele teve um sweep. Mas normalmente quando tem sweep a gente espera o quê? O preço vir quebrar topos. O preço não quebrou topos. Então, a gente espera mais um sweep aqui. Ó, pronto. Aqui seria meu SIG do M15. A gente espera esse topo ser provado. Aqui o preço aqui não quebrou nenhum topo por enquanto, então não tem que procurar aqui. Temos essa liquidez aqui, né? Ó. 6, preço de vir, estabelecer para venda. O que a gente espera aqui, o preço vir, tirar esse topo. Tirar um movimento de alta, tá bom? Vamos ver aqui. Ó, aqui só foi só. Bom, o meu M15 aqui, preço ele quebrou internamente, mas não quebrou externo. Não tem nada confirmado aqui. Ela teve esse um IP aqui. Projeto aqui. Vamos ver. Ó, aqui o preço falhou e ainda continuar no movimento de alta aqui. Tem que ter rompido esse topo aqui, não rompeu. Então se ele falhou em romper topo, o fundo vira alvo de liquidez. Então, como o preço estava sem força ainda para a compra, então possivelmente ele vai vir tirar esse fundo aqui, tá bom? Que seria o meu fundo de abertura de Nova York, tá bom? É... Pronto. Aqui, ó, preço. Pagar esses aqui. Aqui não foi válido, aqui não foi válido, aqui não foi válido. Então, o preço tirou esse fundo agora atualmente. Ó, se você percebeu, o preço chegou nos 50% e reagiu venda novamente, tá bom? Então é sempre assim, o preço chega nos 50% e reage venda. E ó, tivemos outra falha e mais uma falha em renovar fundo, tá bom? E outra falha em renovar fundo. E no M5 aqui o preço swipou, o que a gente espera aqui, o preço tirar esse topo aqui, tá bom? Topo seria esse topo. Esse é meu aqui tem esse CID do M15, do M5, tem esse CID aqui do M1. M1. A gente espera aqui o preço ele vir quebrar pelo menos. Ah, ele quebrou já, né? Mas o que a gente espera aqui, o preço ele vir pelo menos tirar. Opa, aqui tá.
Queria tirar esse topo, o preço voltar aqui, para depois continuar o movimento de alta, beleza? Então aqui seria meu topo de confirmação. Topo aqui seria meu de confirmação aqui, porque foi esse topo que foi responsável por quebrar esse fundo. Aqui, o preço deixou esse fair value gap aqui. Tenho esse fair value gap e tenho esse fair value gap aqui. Tá? Aqui, esse preço continua. Ó, quebrou. Quebrou com agressão ainda. É, ó, deixou esse fair value gap. Tem duas opções aqui, família. Ou deixo meu stop aqui nesse último fundo aqui. Aqui tem que ver se vale a pena também, risco retorno. O que eu posso fazer aqui também é marcar meu prêmio discount. Ver como o preço vai reagir aqui. E vou marcar meu prêmio discount. Enquanto que a gente espera aqui após o preço falhar e romper esse topo da asa aqui. Espero o preço vir tirar esse fundo aqui para confirmar que estamos trabalhando num range. Topos e fundos, tá bom? Pronto, confirmou. Topos e fundos, estamos trabalhando aqui. O preço ele veio mitigar essa demanda aqui. Estamos na mitigação desse fair value gap aqui. Com mais breaker, querendo ou não, aqui uma breaker também, né, família? E essa breaker tá abaixo de 50%. Eu posso arriscar uma compra aqui, tá? Seria aqui embaixo, ficando pelo menos risco retorno de para 1. Pronto, aqui, ó. Meu stop seria aqui embaixo. Ou eu posso deixar meu stop um pouco mais abaixo, tá bom? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou entrar com menos, tá bom? E o stop meu vai ser um pouco maior, então tem que estar dentro do meu risco retorno, tá bom? Aqui. Você vai entrar aqui. Entrou. Aqui. Minha parcial, minha primeira parcial seria aqui. Minha segunda parcial seria nesse topinho aqui. Minha parcial maior seria nesse topo aqui, tá? Por que seria esse topo aqui? Como o preço, a minha expectativa seria, o que eu falei pra você, seria o quê? No 15 minutos aqui. Preço, pelo menos, ele falhou várias vezes em romper fundo aqui, então o topo vai virar alvo de liquidez, tá bom? É, na real, a gente espera o quê? Como o preço vai mitigar essa supply aqui? Se o preço falhar e ainda continuar no movimento de baixo, o topo virar alvo de liquidez, beleza? Vou pro meu minuto aqui. Ver. Aqui, ó. Posso mover meu stop um pouco mais para baixo. O stop aqui meu já tá caro já. Tá bom? Meu stop aqui já tá caro já. Vamos ver. Ó. Se perder esse topo. Nice. Perder esse topo aqui. Posso mover meu stop no 0 a 0. Vamos ver. Pronto. Tirei uma parcial. Ó, o preço. Aqui. Podia ter movido meu stop aqui no 0 a 0 aqui. Bom. Vamos ver se o preço vai lá. Vai me tirar. Ia. Ou eu posso deixar meu stop no 0 aqui, ó. Deixar meu stop aqui, nesse fundo aqui mesmo, tá bom? Ó. Esse fundo aqui, ó. Foi esse fundo que teve sweep. Quebrou topo, tá bom? Então o ideal seria aqui mesmo.
Vamos ver. Pagou 4R aqui, né? O R pagou aqui, na real. Vamos ver. Dá acesso a um Fractor aqui também. Pronto. Foi take. Então, na sessão de hoje, tivemos dois take aqui, viu, família? Dois take na sessão de hoje aí. Eu costumo entrar numa operação só, tá bom? Minha operação, eu falei pra você que eu gosto de entrar, seria em horário de Nova York, tá bom? Não entro em horário de Londres ou Nova York, ou Londres ou Ásia, porque eu opero a partir das 9 horas da manhã. E 10 horas abre o Nova York, fica até umas meio-dia e meia, tá bom? Então, aqui vou mostrar pra vocês como que foi minha operação hoje, ó. Tá bom? Os dois eu segui meu padrão de entrada, tá bom? Que eu tenho o modelo de execução aqui, seguiu corretamente, tá bom? É, mas essa segunda execução aqui, o preço não veio no Inverse Fair Value Gap, ele veio no Fair Value Gap, tá bom? Mas é uma região também interessante do preço. O ideal aqui seria deixar o stop, né, abaixo desse fundo aqui, ó. O preço poderia muito bem ter vindo tirar esse fundo aqui, ó, para depois continuar movendo de alta. Mas, é, no começo, se vocês perceberem, eu deixei meu stop um pouco mais longo, né? Depois fui diminuindo. Não foi essa minhas execuções de hoje, família. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima. Ótimo dia para vocês aí.